Alô, amigos assinantes, estamos começando o Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV. Canais 25, 425 da Blue via cabo, canal 25 da Ver TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras. Diretoria do Goytacazes permanecerá por mais 60 dias. Presidente da CBF quer duelo entre Brasil e Alemanha. Vasco quer vitória no jogo de hoje para continuar no G4. São Paulo desiste da pré-temporada nos Estados Unidos. Depois da fratura na cabeça, Alexandro volta aos treinamentos. Fittipaldi fará parte da comissão que investigará acidente na Fórmula 1. Mancini ganha força junto à diretoria do Botafogo. Federação Paulista assume falha e pode livrar o Corinthians. Walter quer pegada forte no Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui agora no seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV. Desde que retornou ao comando da seleção brasileira, o técnico Dunga está invicto e traz consigo o troféu de Superclássico das Américas, conquistado após o triunfo sobre a Argentina em Pequim, pelo placar de 2-0. O bom momento vivido pelo Esquadrão Verde e Amarelo fez o presidente da CBF, José Maria Marim, pensar em marcar um amistoso contra a Alemanha, com dois objetivos: apagar a marca deixada pela goleada sofrida na última Copa do Mundo e lapidar o elenco que não sofreu gols desde a saída de Felipão. Não digo uma revanche, mas gostaria de enfrentar a Alemanha, né? Poderia ser até lá. Seria bom para testar a equipe, afirmou o dirigente do futebol brasileiro. Ele vai acabar se tornando um dirigente folclórico. José Maria Marinho admitiu que pensa em lapidar o calendário do futebol brasileiro de modo a entrar em consenso, né, com os clubes que possuem partidas decisivas no final do ano, principalmente. Existe um cronograma em andamento e precisamos respeitá-lo. No futuro, vamos melhorá-lo através do diálogo. Vamos conversar com dirigentes e também com o próprio Dunga. A verdade é uma só. Todos os jogadores sonham em atuar pela seleção brasileira e vamos conciliar os dois interesses, ele garantiu. O Brasil tem dois amistosos ainda esse ano, sendo um contra a Turquia. Acontece que esses amistosos vão acontecer na reta final mesmo, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e alguns clubes que estão disputando o título, brigando lá em cima, podem até ficar desfalcados para cederem jogadores à seleção. Isso aí é uma coisa que tem ainda que ser discutida, porque não é justo realmente que clubes como o Cruzeiro, como o Atlético Mineiro, né, como outros clubes aí que estão cedendo, São Paulo, cedendo jogadores para a seleção, que fiquem desfalcados nas últimas rodadas, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Futuro presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, rasgou elogios ao trabalho desempenhado por Dunga e disse que está apaixonado pelo serviço. Mesmo com curto intervalo de tempo, campeão mundial de 94 correspondeu às expectativas e fez o mandatário admitir um equívoco. Erramos, na realidade, lá atrás, quando demitimos o Dunga. Ele é um grande profissional e está mostrando isso a cada jogo, disse em entrevista. Del Nero ainda sintetizou que a Alemanha recusou um pedido de amistoso por parte da seleção brasileira, imbatível sob o comando de Dunga. A gente vem tentando, nós queremos fazer, mas eles não querem. A agenda está sempre lotada para o Brasil, ironizou o futuro presidente da CBF. Gente, nós temos que convir o seguinte: a seleção de Dunga é uma seleção na qual ele está utilizando vários garotos e pela primeira vez veste a camisa da seleção brasileira. Só porque venceu essas partidas, nesses amistosos, não quer dizer que a seleção seja imbatível, agora vai desafiar a Alemanha. A torcida brasileira não está, de forma alguma, pedindo revanche com a Alemanha, né? Só depois que a turma estiver, como se diz na gíria, né, turfística, na ponta dos cascos. Por enquanto, é cedo ainda.
A semana passada, o Corinthians acabou denunciado pela Procuradoria do STJD por causa de um suposto equívoco no registro contratual do jogador Petros e corria o risco de perder 4 pontos no Brasileiro. Entretanto, ontem, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, isentou o timão e admitiu que uma funcionária da entidade errou ao inscrever, inclusive inserir os dados do jogador no sistema. Com isso, o Corinthians ficou passível de ser penalizado. Mas parece que acomodaram as coisas, arranjaram um modo do Corinthians não perder os pontos. Aconteceu com o Corinthians, o que aconteceu com o América Mineiro na Série B, e o América primeiro tiraram 21 pontos, depois fizeram com que recuperasse 15, mas o América foi sim penalizado e perdeu 6 pontos na classificação. E depois de realizar uma intertemporada no meio do ano em Orlando, nos Estados Unidos, São Paulo voltaria ao local para a pré-temporada de 2015 e disputaria um torneio contra Fluminense e os alemães Colônia e Bayer Leverkusen. Mas a diretoria desistiu da ideia. A competição na segunda semana de janeiro seria um risco para os jogadores que ainda estariam voltando de férias. O planejamento do São Paulo para 2014 é chegar à decisão da Sul-Americana, que terá o segundo jogo no final do dia 10 de dezembro. O elenco tricolor ganharia um mês de férias e voltaria a treinar em 10 de janeiro. O primeiro jogo do torneio norte-americano seria no dia 14 contra o Bayer Leverkusen. E diante do calendário apertado, a diretoria São Paulina resolveu não arriscar, até porque outra data comemorativa neste período ainda pode ser confirmada. O Clube do Morumbi corre atrás do jogo de despedida do goleiro e ídolo Rogério Ceni, que também seria realizado após possível final de Sul-Americana. Por outro lado, São Paulo precisa fazer um amistoso contra o Orlando City, como consta no contrato entre os dois clubes, para o retorno de Kaká ao Morumbi. Sendo assim, a partida que também serviria como despedida do meia, agora deverá ser realizada no Brasil, em um torneio internacional que contaria com o time norte-americano Flamengo e o mexicano Querétaro. Esse Querétaro é onde joga o Ronaldinho Gaúcho. Mas não é segredo para ninguém que a atual diretoria do Santos sempre vê com bons olhos a ideia de levar o time da Baixada Santista para atuar em São Paulo, visando rendas com maiores bilheterias, além de agradar grande parte da sua torcida e que reside na capital. Por isso, assim que goleou o Botafogo no Pacaembu e garantiu vaga às semifinais da Copa do Brasil, já se viu uma nova e boa oportunidade de agendar o duelo contra o poderoso Cruzeiro para o mesmo local. Porém, a pressão do elenco para atuar na Vila Belmiro deu certo e o comitê gestor admitiu que vai mudar seu jogo contra a Raposa no estádio Urbano Caldeira. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco do seu programa Boletim do Esporte, com mais notícias, inclusive sobre os clubes do Rio de Janeiro, aqui na Terceira Via TV. É um momento só e a gente volta.